Olá, amigos do Quatro Maiores, eu sou o De Lazari e trago até vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. Neste vídeo, nós vamos falar sobre uma análise das quatro coletivas, do Ramon Dias, do Abel Ferreira, do Pedro Caixinha e do Luiz Ubeldia. Nós fizemos uma análise do que os quatro falaram e a gente tem visto aí alguns comportamentos ao longo das coletivas que eu quero comentar aqui com você, amigo do canal, e ver se você concorda comigo ou não, tá bom? E se você não concordar, pode falar, mas espero que você goste da minha análise aí. E aí eu vou convidar você a fazer o que eu fiz, de repente, ver as quatro coletivas como eu vi, para você entender o que está acontecendo aí nos bastidores dos treinadores aí, no meu ponto de vista, tá bom? Já peço, antes de mais nada, deixa aquele like maroto, como diz meu filhão, e se inscreva no canal, tá bom? Eu já vou começar aqui com tudo, Eu vou falar da entrevista coletiva do Abel Ferreira primeiro, tá? Diante aí do São Paulo, no empate em 0-0 lá no Allianz Parque, O Abel Ferreira começou simplesmente com uma arrogância fora do normal e tem sido assim nas suas últimas coletivas, tá? Principalmente quando o Abel Ferreira perde ou empata. Ele começou a coletiva colocando a mão no rosto, assim, como uma expressão de deboche, uma expressão de quem, puta, eu tô aqui tendo que te ouvir, E se você pegar a coletiva inteira e entender, ele fez isso durante toda a coletiva, com todos os jornalistas que o perguntavam, E quando eu falo em arrogância, é a questão de um jornalista que perguntou ele essa sensação de estar fora do Paulista, que pode ficar fora do Paulista. Ele virou e falou, não sei, eu nunca fiquei fora de um Paulista, eu ganhei os últimos 3, não sei quem. Como assim? Então ele já está aqui há 5 anos e só disputou 3 paulistas. Foi isso mesmo? Se ele chegou em 2020, eu acredito que em 21 ele perdeu para alguém, Se eu não lembro bem, para o São Paulo. Então, assim, essa forma com que ele tem feito, desrespeitado os jornalistas, eu acho isso aí um absurdo, Aliás, esse vídeo, deixa eu até falar aqui antes com todos vocês, não é uma questão de xenofobia não, tá, gente? Eu quero enfatizar aqui a importância dos treinadores de fora do país estarem aqui no Brasil, trabalharem, trazerem suas táticas, fazerem serviços aqui, trabalhos maravilhosos, Como foi o trabalho do próprio Abel no Palmeiras, logo que chegou em alguns anos no decorrer, Jorge Jesus, Aí teve o técnico do Botafogo agora, que foi embora, não recordo o nome, me perdoe, me deu um branco, que ganhou o Brasileiro, ganhou a Libertadores. Então, assim, nada de xenofobia, mas eu sinto que eles se sentem além do brasileiro, além do que qualquer um, entre o bem e o mal, Eu sinto isso daí. E já começa pela questão da seguinte forma, Nenhum desses 4, se esforça, por exemplo, para falar a língua portuguesa, Você não nota eles falando a língua portuguesa do Brasil da forma correta, ou pelo menos a tentativa de fazer isso, Por exemplo, para o Zubeldia e para o Ramon Dias e para o Emiliano são os íntias, Não são os torcedores, Para o Caixinha não é a camisa do Santos, é a camisola. Para o Abel Ferreira não é o goleiro, é o guarda-metas, Então, assim, você vir de um outro país para cá e você ter a dificuldade de falar a língua, ok, eu respeito isso. Mas você tem que, pelo menos, demonstrar a vontade de falar o português do Brasil, Eu vejo, por exemplo, o Ramon Dias, super educado, nas coletivas, diga-se passagem. Põe o Abel Ferreira no bolso nas coletivas. Em termos de educação, Caixinha também, espetacular, Mas ele usa o Emiliano como um apoio, O Emiliano está em todas as entrevistas coletivas filtrando o que o Ramon vai responder ou não. Como os treinos não são abertos, a única oportunidade que você tem de falar com o treinador é após os jogos, Então o Emiliano fica filtrando isso daí
e às vezes traduzindo para ele, você não nota um esforço de quem está aqui no Brasil, que quer ficar mais tempo, né, em preservar, né, pelo menos a vontade de demonstrar, aliás, não preservar, demonstrar a vontade de falar o português. Eu tiro por base, tá, gente, quando eu falo isso, o Neymar, quando foi para o Barcelona, ele tentou falar espanhol, né, o catalão, não sei. O Endrick, quando saiu daqui, foi para lá. Vinícius Júnior, né, quando foi para a Espanha. Você nota que eles demonstraram interesse em falar algumas palavras no idioma da onde eles estavam indo. E hoje você pega todos eles lá e eles vão falando, gente, em espanhol, né? Com o tempo que ficaram, foram falando, estão aprimorando, quem chegou mais próximo. E eu não vejo isso dos treinadores brasileiros. O Abel Ferreira está aqui há 5 anos, né? E voltando até a falar do Abel Ferreira, que eu não concluí lá, a questão de um livro chamado Corpo Fala, né? Um livro que, aliás, está aqui. Ele que é escritor, né? Está aí no meio literário e tal. Coração quente, mente fria, né? Ele deveria ler esse livro, O Corpo Fala, se é que não leiam, né? Porque ele vai para a entrevista, uma vez que perdeu lá, ele encostou na cadeira, ficou jogado, né? Ontem, absurdo, ele põe a mão no rosto assim, pouco caso, olhando, debocha. Isso é um absurdo, né? Aí pega o Zubeldia. Toda vez que ele é confrontado com uma pergunta que aperta um pouco mais, ele usa de ironia. Ele inverte a pergunta, é isso que você quer? Não sei o quê? Você quer tirar, como a de ontem, por exemplo, né? Você quer tirar o Sabino do São Paulo? E dar risada e não sei o quê. E hoje estoura a notícia que o São Paulo está acertando o Sabino com Vitória, né? Então você não precisa ser irônico, né? Antes de começar uma coletiva, um jogo depois que perdeu para o Santos, ele indagou um repórter se o repórter dormiu na casa do Neymar, estava com ele, não sei o quê. Ah, você veio? Com ironias. Isso não se faz. Tem pessoas trabalhando do outro lado, pessoas que ficaram ao redor do campo, que acompanharam o dia a dia do time nos treinamentos, quando não foram lá, mas acompanharam de perto, acompanharam a partida, viram o comportamento do treinador, com que sistema entrou, como tal jogador se comportou. Tem uma notícia diferente vinda da diretoria que o cara conseguiu captar e perguntou ao treinador. Então não é necessário ironia, não é necessário, do Abel lá, arrogância, não é necessário ironia descabida no caso do Zubeldia. Ah, De Lazari, mas tem jornalista que faz cada pergunta? Tem. Em todo ramo da vida, tem jornalista bom, jornalista ruim, tem técnico bom, técnico ruim, né? Tem apresentador bom, apresentador ruim. Tem pessoas que podem vir aqui achar que eu sou um bom apresentador. Tem outras que podem achar que não. Eu vou respeitar, mas eu vou sempre procurar ser educado com o amigo do canal que está do outro lado, mesmo numa crítica, mesmo num momento ruim, né? Para mim é muito difícil vir aqui e falar dos 4 maiores quando eu tenho uma preferência, mas eu tento, na minha função de jornalista, ser o quê? Imparcial, né? Então, assim, eu vejo lá o Caixinha, né? O Caixinha está perdido no Santos. O Soteldo explicitou numa entrevista, no fim do jogo, que ele falou para o treinador, não, lá na direita, você está perdendo minhas qualidades, eu quero jogar flutuando, junto com o Neymar ali, me aproximar dele e tal. Não precisa ser um gênio da lâmpada para saber se você pegar o Soteldo, deixar próximo do Neymar ou do Guilherme, que o aproveitamento de ataque do Santos vai ser melhor. Então o Caixinha se perdeu lá atrás no caso Gil, que aliás o Gil jogou ontem e ganhou novamente, né? E perguntaram sobre o Gil, novamente na entrevista, ele desviou, respondeu outra coisa, né? Então, assim, ele de certa forma, né, dentro do que ele propõe, né, ele usa muito da história. Ele falou, não, eu cheguei aqui à toa, eu tenho uma história para chegar até aqui, né? Vocês têm que entender que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou fazendo. Nem sempre sabe o que está fazendo. Ele está conhecendo o grupo.
E talvez tenha errado no caso do Gil e não vem, recua e fala, poxa, de fato eu não usei o Gil, o time perdeu, tomou muitos gols de cabeça e nos 2 jogos que eu pus o Gil, empatou com o Novo Horizontino sem tomar gol e hoje ganhou de 3-1 e não tomou nenhum gol de cabeça. Então, assim, às vezes falta, gente, essa humildade, né, de recuar. O Ramon Dias, ele é muito educado, mas você vai ouvir tanto o Ramon Dias quanto o Zubeldia, eles falam praticamente o espanhol, eles não tentam um portunhol, pelo menos. Eles não se esforçam, né? E no meu ponto de vista, eu não sei até que ponto isso é desrespeito ou preguiça. Ou assim, amanhã eu vou embora, eu volto para a Argentina, eu não preciso aprender a falar português. Quem está me ouvindo do outro lado vai ter que entender o que eu estou falando. Não, gente, a gente tem milhares, milhões de pessoas que gostam de ver a entrevista coletiva após o jogo, né? Então, assim, eu acho que todo mundo tem que melhorar, né? Mas você buscar, isso me chama muito a atenção, você buscar tentar falar a língua da região, ser muito importante. Eu notava isso no Crespo, quando ele estava aqui no São Paulo. Ele procurava falar o português muitas vezes aqui. Inclusive, quando ele soltava um íntia, ele tentava corrigir, não, torcedor, torcida, né? Eu vejo muito desses aqui, por exemplo, Ramon Dias, o próprio Zubeldia, nós outros, não, nós, né? Nosso time, né? Nós outros, não, entendeu? Então, assim, é uma crítica, tá? Isso me incomoda muito. Tenho visto que incomoda diversos torcedores, amigos do canal, que comentam aqui com a gente, né? Outra coisa que está incomodando a coletiva é que é muito difícil, às vezes, você ouvir a pergunta do jornalista, né? Eles não fazem uma ligação ali da pergunta do jornalista, um microfone que seja interligado com o sistema de comunicação da coletiva, junto com o microfone do treinador. Então, isso é muito ruim, isso desvaloriza o produto chamado coletiva, né? E os treinadores não estão ajudando muito. Então, assim, fica aqui um pedido meu, né? Se um desses treinadores ouvir essa matéria ou chegar até eles, buscar um esforço, né, de respeito com o jornalista, no caso do Abel, né? Buscar um esforço na mudança de comportamento, tentando aprender o português, no caso do Ramon Dias e do Zubeldia, e o próprio Caixinha, né? De responder as perguntas sem desviá-las, né? Com histórias diferentes, né? E a busca também pelo português, né, Caixinha? Português de Portugal é uma coisa, né? O português do Brasil é outro. Nem todo mundo vai entender naquele momento, quem tá ouvindo você, o que você está falando. Então, assim, o Abel está aqui há 5 anos no Brasil e ainda usa expressões em português na fala dele. Ah, De La Zarin, mas é a língua dele. Não, mas ele está aqui há 5 anos. Se dedicar um pouquinho, ter empatia pelo torcedor que está do outro lado, o próprio jornalista que está do outro lado. Nem todos os jornalistas falam espanhol, né? Nem todos os jornalistas que falam português do Brasil entendem o português de Portugal, né? Então, assim, eu acho que eles podem melhorar muito esse produto. Se isso chegar nos assessores dos times aí, espero que chegue, que você divulgue isso para frente, para que as coletivas sejam melhores, né? E assim, que os jornalistas também sejam respeitados, que eu, como jornalista, eu vejo situações que são um tremendo desrespeito. Sinceramente, a depender da coletiva, se um dia eu estiver lá, eu me levanto, me retiro e falo, estou me retirando por conta da sua postura, da sua falta de educação. Essa é a realidade, tá bom? Então, comente aí, amigo do canal, o que vocês acham das coletivas? Eu vou deixar as 4 coletivas no quadrante final para vocês. Se vocês quiserem ver tudo isso que eu estou falando aí, né? Façam como eu vejo, mas veja aqui no 4 maiores, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, é claro, deixe aquele like maroto, como diz meu filhão. Se inscreva no canal, acione o sininho de notificações. Gostou demais da conta? Compartilhe com os amigos e com a família. Valeu, um abraço!